Hebreus 12, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentada à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Vamos orar? Pai querido, nós oramos em nome de Jesus, que de acordo com o relato deste texto, ele venceu a corrida da fé, e ele é o próprio autor e consumador desta fé, e ele já desfruta da presença do Senhor, estando sentado ao teu lado direito, Pai, e assim também nós somos chamados para entrarmos nessa corrida da fé, para também nos assentarmos nos lugares celestiais, ainda que já em vida a tua palavra nos diz que nós já estamos assentados lá espiritualmente e temos a autoridade, o poder do Espírito Santo e a autoridade de Jesus para subordinar o mundo que nos cerca e também principados e potestades ao nome de Jesus. Pai, assim como os discípulos fizeram debaixo da ordem dele ao ir pelas vilas e anunciar o Evangelho, a mensagem de redenção, de arrependimento, e voltaram regozijando. Mas Jesus disse a eles, e essa palavra dele para aqueles discípulos também é para nós: não se alegrem por causa disso, porque os espíritos se vos submetem pelo meu nome, mas porque o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Pai, é nessa esperança e nessa alegria que queremos meditar na tua palavra, Senhor Jesus. Espírito Santo, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender a profundidade do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Amém. Qual é o seu esporte favorito? Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um esporte favorito. A gente começou correndo. A corrida ainda é um dos esportes mais populares no mundo inteiro, porque você não precisa senão das suas pernas e do seu deslocamento, do fôlego para praticar. Você pode praticar sozinho a corrida, você pode praticar em grupo, você pode praticar a corrida num ginásio ou mesmo no meio da mata, à beira da praia ou na serra. A corrida tem sido, desde a nossa infância, um dos esportes mais praticados. Ontem à noite nós vimos as crianças correndo para lá e para cá naquele salão de festas, onde Camila e Renato estavam celebrando juntamente com os convidados a sua união conjugal. E as crianças caíam, se levantavam, e a gente ouvia os avós e pais preocupados, mas não passava 20 segundos e a criança já estava correndo de novo. E a palavra de Deus nos remete a este princípio de corrida em vários textos. Paulo, por exemplo, diz: acabei a carreira. A carreira é a corrida. Guardei a fé. Então nós queremos falar hoje sobre a corrida da fé. A primeira pregação debaixo desse tema, pregada aqui há algum tempo atrás, foi 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Paulo usa ali as Olimpíadas para dizer que aqueles homens se esforçavam ao máximo, talvez evitando certo tipo de alimentação, buscando outro tipo de alimentação, alongamento, exercícios, foco, para alcançar então uma preeminência, uma coroa, uma medalha. A coroa dada naquele tempo era uma coroa de louros, de folha de louros. As mulheres gostam muito de folha de louro para colocar no feijão. Mas a folha de louro, depois que tirada da árvore, ela murcha rapidamente.
Pedro nos fala que nós temos uma coroa imarcessível, ou seja, que não murcha. Enfim, o Novo Testamento está sempre falando sobre algo referido à vitória. Só que Paulo nos diz, em 1 Coríntios 9, que ele não está lutando ou correndo contra adversários, mas contra si mesmo. O atleta em tudo se domina, ele diz. E assim também eu. E aí ele usa uma linguagem de pugilista, do boxe. Ele diz, esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que depois de ter anunciado o evangelho aos outros, não seja eu desqualificado. Então Paulo tinha um inimigo. E o nosso inimigo olha para nós todos os dias quando nós nos olhamos no espelho. Somos nós mesmos. Lucas 21, 34, Jesus diz, cuidado de vós mesmos. Nós precisamos ter um zelo, um cuidado, para que possamos correr bem. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 que a nossa corrida deve ser tão bem executada que nós cheguemos antes do primeiro lugar. E como é que nós podemos chegar antes de um atleta como aquele jamaicano, o Bolt, que é campeão mundial de corrida? Paulo diz como. A corrida da fé não é uma corrida de velocidade. A corrida da fé é uma corrida de resistência. Nós usamos a palavra perseverança para identificar o princípio dessa corrida. Não é vencedor quem chega primeiro, quem corre mais rápido, mas quem não desiste de correr. E Jesus explica isso. Mateus 24, 13, ele diz, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Em Apocalipse 2, verso 10, a última parte, ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa que nos espera não é uma coroa de louros. Um símbolo, talvez, da coroa do imperador, do rei. Mas uma coroa que não murcha. E a Bíblia nos diz em Apocalipse que naquele dia os anciãos vão lançar aos pés do Cordeiro as suas coroas, as suas conquistas. O que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. 1 Coríntios 2, verso 9. Mas no verso 10 ele diz, Deus nos revelou. Deus nos revelou. O livro aos Hebreus é um livro que nós não conhecemos o autor dele, mas ele foi escrito com um endereço. Ainda que nós não conheçamos quem escreveu, nós sabemos para quem foi escrito. O livro aos Hebreus foi escrito para hebreus que moravam em Jerusalém. Vá um capítulo adiante, no capítulo 13, versículos 12 a 14. Então você vai ter a identificação de quem recebeu essa carta ou esse livro de 13 capítulos. Hebreus 13, verso 12 diz assim, por isso, para santificar o povo por meio do sangue de Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Essa carta, ou esse livro, foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 essa cidade de Jerusalém foi totalmente transformada em ruínas. Durante 2 anos de cerco do general Tito. Se você procurar, se você tiver o privilégio de visitar Roma, você procure o Arco do Triunfo do general Tito, ou Arco de Tito. E naquele arco eles colocavam, então, o Arco do Triunfo, eles colocavam símbolos próprios do povo conquistado. Outro dia nós podemos falar sobre 2 Coríntios capítulo 2, onde o texto mal entendido por muitas pessoas diz que Jesus nos conduz em triunfo.
O conquistador se chama Jesus de Nazaré. Para que um arco do triunfo fosse construído, havia algumas coisas necessárias, que hoje nós não vamos discorrer por questão de tempo. Mas alguma coisa estava acontecendo com aquela igreja em Jerusalém. Provavelmente esta igreja em Jerusalém, ela já tinha atingido mais ou menos 50% da cidade conquistada para o evangelho do Senhor Jesus. Estima-se que mais de 100 mil cristãos estavam habitando em Jerusalém no primeiro século. Alguns deles estavam retornando o culto do Antigo Testamento. Eles estavam retrocedendo. Então o autor aos Hebreus começa já no capítulo 1, se você quiser olhar no verso 1. Hebreus capítulo 1, no verso 1, ele diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele está falando dos pais aqui porque ele está se referindo a um povo. A um povo que foi criado por Deus a partir de Abraão e Sara. Aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa carta é endereçada ao povo judeu, aos israelitas. Verso 2. Nesses últimos dias, porém, em vez de mandar um anjo, em vez de mandar um profeta, Deus falou pelo seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Jesus veio nos trazer a mensagem gloriosa do Pai. João capítulo 1, verso 17, João nos escreve que a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus. A realidade das coisas veio por meio de Jesus. A antiga aliança que o autor aqui no capítulo 8, versículo 8 até o versículo 12 nos fala, ela foi substituída por uma nova aliança. Paulo nos diz que a lei não pode salvar ninguém, não pode justificar ninguém. A lei, ela é criada para nos condenar. A lei não liberta ninguém. O que nos liberta é a graça de Deus. Jesus veio para cumprir a lei, não a tradição. Alguns judeus que condenaram Jesus à morte, eles estavam seguindo mais as tradições dos homens do que a palavra de Deus. Então o autor aos Hebreus, ele nos dá algum conselho para mim e para você também. Capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós. Olha para a pessoa do seu lado e diz, é para nós. Toda a Escritura é para você. Toda a Escritura. De capa a capa. Toda a Escritura. Não pense que nós podemos selecionar alguns textos que são favoráveis a nós, ou são agradáveis aos nossos ouvidos. Paulo diz que nos últimos dias iriam surgir alguns falsos profetas que iriam se cercar de certos líderes que falariam coisas que eles gostariam de ouvir, não que precisavam ouvir. Paulo diz isso para o seu jovem pastor, seu discípulo, filho na fé, Timóteo. E nós vivemos nesses dias. Aqueles homens estavam olhando não para o autor e consumador da fé. Eles não estavam olhando para a lei do Antigo Testamento como sombra daquilo que haveria de vir, que é Cristo. Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, que a lei é sombra. O Shabat, que ele fala aqui no capítulo 3, no capítulo 4 de Hebreus, era sombra da graça de Deus para os nossos dias.
E alguns queriam voltar às práticas antigas da lei de Moisés. E por isso estavam se desligando de Cristo. Na carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, que nós estudamos aqui versículo por versículo na terça-feira, estamos já quase na parte final do livro aos Gálatas. Amados, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 4, Paulo diz que de Cristo vos desligastes, vocês que querem se justificar na lei. Da graça caístes. As pessoas podem cair da graça de Deus. É a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu te convido a dar uma olhadinha. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora olha o 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Aqueles homens ouviram a palavra do Evangelho do Senhor Jesus, o resgate produzido por Jesus, um sacrifício superior aos sacrifícios que eles ofereciam de manhã e de tarde, todos os dias, naquele santuário em Jerusalém. Além dos sacrifícios pessoais que cada um trazia. E a palavra de Deus aqui em Hebreus, no capítulo 9, diz que sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aquele sangue daqueles animais simplesmente apontavam para o sangue perfeito, imaculado de Jesus. Mas alguns deles estavam retrocedendo, estavam voltando atrás. O que motiva você a fazer algo? Eu me lembro da minha infância e da minha adolescência, nós fazíamos muitas loucuras por provocação. Eu duvido que você pula daqui até ali. Eu duvido que você levante este peso. Eu duvido que... E aí a coisa pega. E a gente, por não termos ainda uma consciência de quem nós somos, aceitávamos a provocação. E fazíamos loucura. Alguns adolescentes fazem loucura, são capazes até de tirar a própria vida, porque são desafiados. Nós vivemos num mundo de competição, em lugar de fazer o que é certo, que é imitar a Cristo, as pessoas estão fazendo competição e confronto, uns com os outros. Nós vivemos um mundo de competição. Mas no reino de Deus não existe competição, existe cooperação. Nós operamos em conjunto, um auxiliando o outro. Imagina que você tem uma grande jornada para fazer. E quando você imagina o tempo dessa jornada, você começa a selecionar algumas coisas que você precisa levar. A jornada da vida cristã é até a morte. E a gente começa a olhar, mas isso demora bastante. E a gente começa a carregar algumas bagagens para a viagem. Mas logo, logo nós cansamos, porque continuamos a carregar muito peso que é desnecessário para a nossa jornada. Pedro nos ensina, no livro de Atos, que a lei, ela exigia tantas coisas que era desfavorável, que impedia eles de ter uma vida de alegria. Uma vida de regozijo, de esperança. Havia lei para tudo, em todas as instâncias. E alguns fariseus zelosos, eles não se abstiveram de fazer mais leis ainda. Eles fizeram mais 613 leis e colocaram isso como um peso sobre o povo. E eles jeitosamente colocaram a lei deles em lugar da palavra de Deus para que o povo cumprisse. Então, quando veio Jesus cumprindo a lei, e ao caminhar pelos campos e talvez colher algumas espigas de trigo ou de aveia e debulhar com as mãos para comer e satisfazer a fome, eles disseram, eles não estão cumprindo a tradição dos anciãos, estão comendo sem lavar as mãos, estão trabalhando no sábado, que horror, que coisa horrível. A lei trazia um peso muito grande.
O texto de Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, ele não está falando sobre evangelismo, ele está falando para o povo de Deus, aqueles que já estão cansados e sobrecarregados por causa da lei. Ele diz: venham para mim, eu tenho uma nova proposta para oferecer a você. Me dá o seu fardo, me dá o seu jugo. Nós falamos aqui há pouco tempo atrás sobre o benefício da troca e a troca de benefícios. Jesus não disse: eu vou deixar vocês sem fardo nenhum. Jesus não disse: vocês não vão ter jugo nenhum. Jesus faz uma proposta de troca. Muita gente pensa que é uma proposta de deixar tudo e não ter nada. Ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você quer fazer a corrida da fé? Não fique olhando para as pessoas que estão à sua volta. Aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, elas estavam olhando as pessoas à sua volta, estavam sofrendo a tentação de voltar à prática antiga da vida religiosa deles. Antes de conhecermos o Evangelho do Senhor Jesus, nós tínhamos muitas tradições. Cada um de nós traz do seio da sua família muitos costumes. No Nordeste do país, nós temos um certo tipo de alimentação, aqui temos outro. Temos alguns costumes que variam de estado a estado. Você já percebe a diferença, às vezes, de cidade para cidade. Mas quando nós vimos para Cristo, algo comum deve reger a nossa vida. Algo que nos une, que nos torna um só corpo com Cristo. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, deixando tudo, eliminando tudo que nos impede de prosseguir. Prosseguir na fé. A corrida da fé, é necessário nessa corrida que nós nos livremos de tudo que nos impede. Algumas traduções colocam que nos embaraça. Quem já correu no meio de floresta, quem já trabalhou na lavoura, sabe o que é um embaraço. No quartel nós tínhamos que correr no meio da mata e às vezes nós encontrávamos soldados feridos porque caíram por não perceber uma raiz, um galho ou talvez um cipó que enlaçou seus pés e o levou à queda, ao chão. Quantas vezes nós, por querermos guardar certas tradições que nós herdamos dos nossos pais e que não estão nas Escrituras Sagradas e que nos impedem de avançar na fé. Quando nós éramos criança, nós acreditávamos com muita facilidade. Mas quando nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo que tem muita mentira envolvida no mundo que nos cerca. E então nós tomamos uma vacina contra a fé. E decidimos não acreditar mais, porque pessoas que nos amam, que nos educaram, que nos criaram, contaram mentiras para nós. Disseram que Papai Noel existe, é verdadeiro. E de repente, quando a gente cresce, a gente vê que é uma grande mentira. E somos convidados a manter essa mentira com os nossos filhos. Acredita-se que coelho bota ovo e assim por diante. São tantas fantasias que quando crescemos, então, nós nos consideramos adultos e dizemos: ninguém me engana mais. Em lugar de sermos pais que fomentam, que semeiam e que desenvolvem a fé dos nossos filhos, nós somos pessoas, muitas vezes, que levam os nossos filhos à incredulidade. Nós muitas vezes saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. Hebreus capítulo 3 nos relata a história de um povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E no versículo 19, a palavra nos diz que eles não entraram na Canaã prometida por causa da incredulidade. A incredulidade. São tantas mentiras que são ditas ao nosso lado por pessoas que talvez até nós demos um pouco de crédito e nós não vamos averiguar a veracidade dos fatos. Nós aceitamos aquela mentira como verdadeira.
e nós não pesquisamos. No início deste culto foi falado de um Deus que se esconde. Eu sei que no coração de muitos de vocês houve incredulidade. Eu vi naquela hora brotando incredulidade no coração de vocês. Não sei em quem, mas se serve para mim e serve para você, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 15. Eu peço que você abra agora essa palavra de Deus e pare de duvidar. Isaías capítulo 45, versículo 15. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Alguém tem um texto, que tem uma tradução que não diz isso aí? Misterioso. Que te ocultas. Em latim, Deus absconditus, o Deus que se esconde. Não porque Ele não quer que nós o achemos, pelo contrário, Ele diz o tempo todo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Amós diz, buscai o Senhor e vivei. Jesus diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. A palavra de Deus em todo o tempo está nos revelando que Deus está oculto aos nossos olhos, porque os nossos olhos ainda estão cegos por causa do nosso pecado. E que sem o sangue de Jesus nós não podemos vê-lo. Mas enquanto o Egito está dentro de nós não enxergamos. A palavra de Deus nos diz que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. No coração eles voltaram para o Egito. O povo de Israel foi tirado de Jerusalém, Benjamim e Judá, foi levado para o exílio na Babilônia, mas lá, Ezequiel capítulo 14, depois você pode ler em casa, a palavra de Deus vem para Ezequiel e diz, Ezequiel, esse povo erigiu seus ídolos no seu coração, e é por isso que eu não respondo para eles, eu vou responder para eles do jeito que um ídolo responde, nada. Eles estão procurando visão, mas vão ter a mesma visão de um ídolo cego. Eles estão buscando ouvir a minha palavra, mas vai ter a mesma resposta de um ídolo mudo. A proposta de Deus para nós é superior à lei. O livro aos Hebreus, nos 13 capítulos, fala que o que Cristo veio trazer para mim e para você é muito superior. É muito superior. Não dá para comparar. É incomparável. Peço um voluntário que venha aqui na frente. Um voluntário só. Rony, obrigado. Vem cá aqui. É aqui em cima. Não vai ser difícil fazer isso. Se você vê o Rony, vem cá. Passando atrás de um muro. E só a cabeça dele aparece. Só a cabeça dele aparece. Isso. Só a cabeça. O rosto. Isso. Todo mundo diz, esse é o Rony? Sim ou não? Agora o Rony está num outro lugar. E de repente, tem algo na frente dele que impede você ver ele. Você só vê as pernas dele. É o Rony? Me dá essas pernas. Disseram que essas pernas não são você. Tem certeza? Vou dar mais uma chance. Isso aqui é o Rony? Sim. Por que isso aqui é o Rony? E isso aqui não é o Rony? Mas você sabe que é ele. Você pode pegar o DNA de um fio de cabelo e você vai descobrir que é o Rony. Sim ou não? Sim. Obrigado. Sabe o que a Escritura diz de Jesus? Efésios, no capítulo 1, no último versículo, diz, nos dois últimos versículos do capítulo 1, nos diz que Cristo foi dado para a igreja como cabeça. E nós somos membros do seu... Eu não ouvi direito. Vou dar mais uma chance. A Bíblia nos diz que Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos os membros do corpo dele. Então, quando alguém olha para você, ele está vendo Jesus. Jesus vai além. Em Mateus, no capítulo 25, ele diz que quando você dá
pão ao faminto, por ser seu discípulo. Você dá uma roupa para ele se vestir, você dá abrigo para ele dormir, você visita ele na sua enfermidade. E quando este preso, que não é o safado que roubou e que está na cadeia, mas é alguém por causa do nome de Cristo, porque ele é discípulo de Jesus, e ele foi preso por causa da palavra de Deus, e você vai visitar ele, ele diz, foi para mim que vocês fizeram. Sabe o que o mundo que nos cerca quer dizer para você? Que você está amputado do corpo de Cristo. Quantos de nós têm coragem de se identificar como um pequeno Cristo? Porque é isso que em Antioquia falaram daquela igreja. Eles são cristãos, que significa pequenos cristos. Pequeno Cristo. Onde você colocar a planta dos seus pés, onde você abrir a sua boca, que seja a palavra de Cristo. Paulo diz mais, ele diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória dele. Na nossa corrida da fé, nós muitas vezes somos desestimulados. Hoje de manhã eu falei essa palavra aqui para os irmãos haitianos na estação. Debagai. Duas coisas. Canseira e desânimo. Hoje nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos cansados e desanimados. Sim ou não? Por quê? Porque tem muita coisa que nós estamos carregando junto nessa corrida, que não faz parte da nossa vida. Eu não estou falando que é pecado, gente. O texto aqui não está falando que é pecado. O pecado vem logo depois. Ele está falando que é muita coisa. A gente está de muita coisa. É tanta coisa que não dá nem para sair a palavra. Nós estamos nos acumulando de muitas coisas. A bagagem está muito alta. A porta do céu só passa você, não passa bagagem, nem carteira. Nada. Só você. Nem o Rolex, se você tiver. A gente tem muito em Rolex. Pouco Rolex. Porque hoje tudo se falsifica. Tudo que está na internet, arroba. Então, hoje, a gente não acredita mais. Dá a impressão que as leis são feitas para que nós as burlemos. A gente cria uma terceira via. Amados, por que estamos cansados? O que te motiva a caminhar? O que te motiva a correr? Vamos ler juntos essa ideia que esse texto nos traz. A vitória de Jesus é a motivação correta para abandonarmos tudo que nos cansa e nos desanima. Por quê? Por quê nós nos cansamos? Qual é a motivação? O que nos motiva a correr? A competição? Aí eu quero fazer melhor do que o meu irmão? Eu quero me sobressair? Aliás, os holofotes têm que estar brilhando em mim. Ninguém me reconheceu ainda? Oh, que frustração. Nós nos frustramos porque nós projetamos na vida dos outros o que nós queremos receber. Então, quando aquela pessoa não corresponde à projeção que nós fizemos, nós nos frustramos. Quando nós imaginamos que o nosso irmão tem que fazer alguma coisa, não que algo que nós tenhamos projetado, mas que nós esperávamos que ele fizesse, nós nos decepcionamos. E a decepção está no coração de muita gente. Quando nós nos embaraçamos com muitas coisas, nós caímos e nós nos ferimos. Eu creio de todo o meu coração, irmãos, se vocês pudessem abrir o coração agora e demonstrasse as feridas que estão abertas aí, seriam chagas gigantescas.
que talvez até você caia da fé, dizendo, isso não tem cura. Isso é incurável. Mas a palavra de Deus quer curar seu coração. Quer sarar suas emoções. Porque Deus quer que você corra uma corrida saudável. Não uma corrida onde você perde metade do seu sangue. Não uma corrida onde as pessoas estão se acotovelando e ferindo umas às outras, passando o gadanho, como diz o gaúcho, para derrubar o outro com medo de que ele chegue em primeiro. O que cansa você? Quando nós ficamos cansados? Certamente quando nós estamos carregando um peso maior do que nós podemos carregar. Então nós nos cansamos. Carregar uma criança daqui até a rua é fácil. Carrega essa criança por 5 quilômetros e você vai ver a diferença do que eu estou falando. A corrida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Na corrida cristã, nós como povo de Deus não somos chamados a uma escolha. Você quer correr ou não quer correr? Não. Nós somos convocados. Todos nós somos convocados para essa corrida. Ainda que seja um cadeirante. Ainda que tenha 90 anos de idade. Nós somos chamados para correr a corrida da fé. O que desanima você? A palavra ânima é a palavra latina que significa alma. Desânimo sem alma. E a gente está cansado de ver pessoas desalmadas, que não têm um pingo de sensibilidade de dizer palavras que ferem, que magoam, que machucam, mesmo que não sejam verdade, ou ainda que fossem verdade. A palavra de Deus nos diz que nós devemos dizer a verdade em amor. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Aristóteles, Platão, um desses antigos filósofos gregos, nos diz que quando nós sabemos de algo, quando nos contaram sobre algo, nós devemos passar isso pelas 3 peneiras. Primeira peneira que você tem que passar qualquer informação que chega até você. É verídica? É verdadeira? Segunda peneira que você tem que passar, que eu temos que passar, aquilo que chegou até nós. Isso prejudica alguém? A terceira peneira que nós temos que passar, a informação. Isso vai ajudar alguém? Quando alguém vier dizer alguma coisa para você, antes dela dizer, você diz, você já passou isso pelas 3 peneiras? Se não, vamos conversar sobre o clima. Vamos conversar sobre a natureza, a grandeza de Deus. Como vai a sua família? Existem tantas coisas mais importantes que nós devemos falar, e podemos falar, e desfrutar, do que termos a síndrome dos atenienses que estão correndo atrás da última notícia. Isso é viciante. Isso é paralisante. E impede você de correr. Impede você de ver. Impede você de desfrutar o melhor de Deus já para essa vida, porque Romanos capítulo 5, versículo 17 nos diz que Deus nos chamou para reinar em vida. Reinar em vida. Agora, quando você olha, quando eu olho, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos dizer que estamos reinando ou estamos sendo esbofeteados, esfolados? Deus nos chamou para reinar com Ele. Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio estabelecer um reino. Um reino. Um reino tem um rei e tem súditos. Existe uma hierarquia no reino. Ele nos ensinou a pedir ao Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que desanima você? Eu não sei. Agora, como é que nós podemos resolver o problema? 4 coisas. Primeiro,
eliminar tudo que nos impede. Eu não estou falando de pecado aqui. Estou falando de coisas boas, talvez até tradição. Muita gente cultiva a tradição gaúcha, de ir no CTG e assim por diante, a tal ponto que aquilo se tornou a sua religião. Ele é mais fiel à tradição do que a Jesus. A comunhão com o povo de Deus. Sentar juntos e ter comunhão com o povo de Deus. Avançar, prosseguir, distrações, lazer. Tantas vezes o lazer tira mais o nosso tempo do que o tempo que nós temos para Deus. O mais importante da nossa vida, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas que vocês vivem correndo atrás, isso vai ser acrescentado. Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como o lírio do campo. Deus é um Deus de detalhe. Talvez você possa pensar, mas Deus não está preocupado com isso. São detalhes tão pequenininhos, isso aqui eu dou conta. Jesus nos diz, em Mateus capítulo 10, que nenhum pardal cai na terra sem o conhecimento e o consentimento de Deus. Se Deus cuida assim dos pardais, e Ele diz, vocês valem muito mais que muitos pardais. Então os pequenos detalhes da sua vida são importantes para Ele. São importantes para Ele, conte para Ele, comece o dia conversando com Deus. A nova postura da raça humana hoje é olhar para uma tela e às vezes nem perceber o mundo que a cerca. Nós estamos presos por telas, por grades invisíveis, pela falta de fé. Somos vulneráveis ao ataque do inimigo, que ataca de todos os lados. O diabo não brinca de ser diabo. Não dá para a gente brincar de ser crente. Não dá. Pedro nos diz que ele anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Ele anda e ruge. Ele faz duas coisas. Ele não se cansa. Nós nos cansamos tantas vezes de ler a palavra de Deus, nós nos cansamos de ir no culto, nós nos cansamos de falar de Jesus às pessoas, mas ele não cansa. Ele ruge. O rugido de um leão estremece o ambiente onde ele está. Muitos rugidos de leão têm estremecido a vida de muitos crentes. Eles estão olhando o jornal, eles estão olhando a economia, mas esqueceram de investir onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói e o ladrão não escava e rouba. Seu coração está longe de Deus. Mas no domingo, com fidelidade, ele diz que é do Senhor. Onde está o nosso coração? O que tem nos distraído, o que tem roubado a nossa vitalidade a tal ponto de nós cansarmos e nos desanimarmos? Terceiro lugar, rejeite a tentação. Jesus rejeitou a tentação, ele disse que é possível rejeitar. Vocês acham que o diabo não vai tentar você? Se ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus, Adão e Eva, quando não tinham pecado, você acha que ele não vai dar tapa na gente, tipo tapa em quem está cego? Precisamos resistir firmes na fé, Pedro nos orienta. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para tragar. Resisti-lhe firmes na fé. A corrida da fé é a mais importante na sua vida. Sabe por que o inimigo quer que você perca a fé? Porque ele sabe que quando você perde a fé, você se torna uma presa fácil
uma presa fácil que solta a graça de Deus que te salva e que não o enfrenta como ele precisa ser enfrentado. Em quarto e último e o mais importante conselho de como nós podemos vencer isso. Olhe para Jesus. O tempo não nos permite falar sobre tudo, mas o capítulo 11 nos fala sobre uma galeria de homens de fé da antiga aliança. O autor aos Hebreus não pede para nós olharmos para Moisés, para Abraão. Ele não pede para você olhar para Raabe, para Davi. Ele pede para você olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe o que são essa galeria da fé do capítulo 11? Espectadores. Nada mais que espectadores. E eles, como espectadores, estão torcendo para que você vença na fé. Te convido a olhar o capítulo 11, versículo 39 e 40. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. A promessa que Deus prometeu é Jesus. A promessa que Jesus prometeu, que mandou juntamente com o Pai, é o Espírito Santo. E que muitos hoje zombam e não conhecem. Não sabem que Ele é Deus. Escarnecem. Jesus disse, todo pecado e blasfêmia dita contra mim será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta era e nem na outra era. Os discípulos receberam a promessa. Jesus diz em João, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, Ele não virá. O Espírito Santo não virá. Verso 40, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Então ele entra no capítulo 12, que não havia divisão na carta original, no livro original ele diz, portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Eles são torcida. Não alguém para quem você tem que olhar para ter fé. Alguém que você tem que olhar para ter fé. A fé verdadeira se chama Jesus de Nazaré. Que ele não somente é autor, mas ele também é o consumador da fé. Porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. O texto que foi lido na abertura deste culto. Capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer fazer uma boa corrida, se você quer receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, corra com perseverança. A corrida da fé não é uma corrida de velocidade, é de resistência. Você não foi chamado para ser perdedor. A vitória em Cristo. Ainda que o mundo à nossa volta nos considera como ovelhas para o abatedouro. Paulo fala em Romanos capítulo 8. Em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Queria convidar você a se colocar em pé. Gostaria de orar com você. Hoje nós temos gente de longe, de mais perto. Mas cada um de vocês é precioso para o Senhor Jesus. Talvez nós não nos vejamos mais face a face, mas nós nos veremos naquele dia glorioso, na face do Deus eterno. Mas eu não poderia encerrar este momento de reflexão sem desafiar tanto a nós, a mim, como a vocês, a colocar o coração diante de Deus. O que tem impedido você de correr a carreira, a corrida da fé? O que tem cansado você nessa corrida? O que tem desanimado você nessa corrida? Por causa do cansaço e do desânimo, muitos estão abandonando a fé.
De acordo com as estatísticas, o nosso país tem mais de 40 milhões de evangélicos e outro tanto de ex-evangélicos. Porque entraram na igreja com uma proposta errada. Muitos procuram Deus para o seu benefício. Não estou dizendo que Deus não é beneficiador. Muitos querem Deus por causa da providência, não porque Ele é o provedor. Muitos querem Deus por causa da bênção, não porque Deus é o abençoador. Queria desafiar você a pensar sobre esse texto que nós meditamos aqui e na maneira simples que nós tentamos repassar para você. Se houve confusão, me perdoe. Se você não entendeu, peça ao Espírito Santo, Ele vai ministrar no seu coração nesta hora. Se houve algo que ficou oculto, peça ao Espírito Santo, porque Jesus disse para os seus discípulos, tem muita coisa que eu queria falar para vocês, mas vocês não podem absorver isso agora. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele vai ensinar todas essas coisas para vocês. Então eu queria orar com você agora. Que o Senhor complete a sua obra no nosso coração. Porque muitos de nós confiamos em Jesus para a nossa salvação, não para o restante da nossa vida. Somente 16 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus é apresentado como Salvador. Mas uma maioria massiva de como Senhor, de 650 vezes, a Bíblia nos fala, no Novo Testamento, sobre Jesus. Ele quer ser Senhor na sua vida. Quer ser Senhor na sua vida. E nós, muitas vezes, nós imaginamos que Deus está tão ocupado com tantas coisas, que Ele não vai dar atenção para uma pequena oração, para um pequeno pedido que nós temos a apresentar diante dEle, que nós só vamos buscá-lo quando tivermos uma causa bem grande. Algo que nós não podemos resolver. Então, só Deus. Muita gente tem falado isso. Agora só Deus. E antes? Agora só nos resta orar. Por quê? Porque nós já fizemos tudo. Mas nunca a palavra de Deus nos diz que é desta forma. Paulo fala para a sua igreja em Filipos. Antes de tudo, seja conhecido diante de Deus vossas súplicas, orações, já com gratidão, com ação de graças. Antes de tudo. Então a oração é antes de tudo. Antes de tudo, a oração. Renda-se a Jesus. Peça perdão a Ele por cada vez que você achou que você podia cuidar dessas questões. Peça perdão a Deus porque talvez você ainda mantenha muitas coisas na sua vida, no seu dia a dia, que são desnecessárias. Não que sejam pecaminosas, mas são desnecessárias para a sua corrida de fé. Muitos de nós guardam mágoa no coração como se fosse moeda de troca. Ah, eu não perdoo aquela pessoa. Como se o meu não perdão fosse anular o perdão de Deus. Leve engano. Nós precisamos pedir perdão a Deus, porque isso tem nos desanimado, porque às vezes nós estamos olhando pessoas que não são tementes a Deus, têm saúde perfeita. Não são tementes a Deus e estão se dando bem. E às vezes são corruptas e corruptores. Estão se dando bem. E então nós começamos a retroceder. Retroceder, como o autor aos Hebreus no capítulo 10 nos diz, muitos estavam retrocedendo. Mas nós não somos assim, pela fé. Ele já profetiza. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da perseverança para a salvação. Ore ao Senhor comigo, Pai. Diante dessa palavra do Senhor, Pai, tantos desafios nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, Pai. Ó Deus amado, muitas vezes o mundo que nos cerca, ele tem tantos brilhos que nos ofuscam e nos tiram o foco de olhar para Jesus. E muitas vezes, em vez de olhar para Jesus, nós estamos olhando para heróis do passado, nós estamos olhando para pessoas ao nosso lado, em lugar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, nos restaura as forças, assim como o profeta Isaías nos diz que os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, que levantam voo como da águia. Ó Deus amado, quando o Senhor nos
anima, quando o Senhor nos fortalece, então a vitória é certa. Porque nós não estamos olhando para nós mesmos, nem para nossas forças, para as nossas posses. Nós não estamos olhando para as pessoas que nos cercam, para a nossa família. Estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Pai, nos perdoa tantas vezes quando achamos que o Senhor não está interessado em nós. Quando achamos que o Senhor não está preocupado com detalhes da nossa vida. Deus, o Senhor é um Deus cuidadoso que zela e trabalha a favor daqueles que esperam no Senhor. Como o profeta Isaías disse, nunca jamais se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Ó Deus, nós queremos esperar no Senhor pela fé. Não por causa da religião, não por causa das pessoas que nos cercam, mas que nós possamos ser pessoas que creem e que tomam posse pela fé de todas as promessas que o Senhor nos fez. Porque a tua palavra nos diz que em todas as promessas tem o sim. E por meio do sim, que é Jesus, também o amém. Ele é o amém. Ele é a verdade, o caminho e a vida, que nos conduzem a ti, ó Pai. Que nessa semana, os teus filhos, Pai, tomem posse dessa verdade bíblica. E não apenas como ouvintes, mas operosos praticantes. Sejam animados. Sejam fortalecidos em sua força. Para que sejam corajosos, como o Senhor disse para Josué. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Senhor amado, queremos tomar posse dessa palavra. E em nome de Jesus, desde já agradecer ao Senhor por sua maravilhosa e infinita graça a nosso favor, renovada a cada amanhecer, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa última canção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a íntima comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, agora e para sempre. Quem crê diz? Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério